Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência no vídeo 430. Então, nós vamos para a questão 374. Na condição de espírito livre, tem o idiota consciência do seu estado mental? É só para você ver, na condição de espírito livre. Obviamente, depois que ele deixa o corpo físico, uma vez na erraticidade. Frequentemente tem. Compreende que as cadeias que lhe obstam ao voo são provas e expiações. Isso é relativo, como também é complexo. Por quê? Porque nem todo espírito na condição de livre ele tem consciência do seu estado mental. É aí que mora a questão. Às vezes a pessoa lê e se dá por satisfeito. Nem todo espírito livre ele tem consciência do seu estado mental. Caso contrário, não existiria por aí uns 50% de espíritos perambulando sem saber que já deixaram o corpo físico. Então eles não têm consciência. Perambulam, mas não têm consciência. Então Kardec errou. Não, tá certo. Só que nós é que temos que procurar entender essa pergunta e essa resposta. Frequentemente, que isso? Oxe! Maria José, Santo Antônio, São Pedro e São João. Frequentemente tem. Por isso que eles disseram aqui frequentemente. Eles não disseram sim, tem. Esse frequentemente aqui é relativo. É aqui que mora a complexidade. Compreende que as cadeias que lhe obstam ao voo são provas e expiações. Nem todos têm noção do que o que lhes obstam ao voo são provas e expiações. Porque cada um encontra-se num nível evolutivo. Cada um. Questão de número 375. Qual, na loucura, a situação do espírito? Esse qual, na loucura, a situação do espírito, entendeu? É uma pegadinha que nós temos que ficar atento. Você entendeu? Como se diz assim, 6 e meia dúzia é a mesma coisa. Eu só sei lhe dizer que essa pergunta, ela possui um sentido duplo. Qual? Na loucura,
a situação do espírito? Entendeu? Qual a situação do espírito na loucura? Ou na loucura, qual a situação do espírito? Deu para você entender? Na loucura, qual a situação do espírito? Você viu como que tem agora? Qual na loucura a situação do espírito? Qual na? Tem uma pegadinha. E isso é para complicar a cabeça das pessoas para ver se as pessoas raciocinam. E o pior é que tem pessoas que comem gato por lebre, né? O espírito, quando em liberdade, né, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria. Entendeu? O espírito, quando em liberdade, ele recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria. Então, ele exerce sua ação sobre a matéria. Encarnado, porém, ele se encontra em condições muito diversas e na contingência de só o fazer com auxílio de órgãos especiais. É óbvio que lhe faltando os órgãos especiais, ele não consegue fazer tudo aquilo que ele fazia antes ou que ele gostaria de fazer. Altere-se uma parte ou o conjunto de tais órgãos, e eis que se lhe interrompem, no que destes dependam a ação ou a impressão. Se perde os olhos, fica cego. Se o ouvido, torna-se surdo, etc. Imagina, porém, que seja o órgão que preside as manifestações da inteligência. O atacado ou modificado, parcial ou inteiramente, e fácil te será compreender que, só tendo o espírito a seu serviço órgãos incompletos ou alterados, uma perturbação resultará de que ele por si mesmo e no seu foro íntimo tem perfeita consciência, mas cujo curso não lhe está nas mãos de ter. Então você viu só, né? Isso muito há de depender das condições evolutivas do espírito, né? Porque, como aqui ainda termina, no foro íntimo tem perfeita consciência, mas cujo curso não lhe está nas mãos de ter. Kardec faz uma outra pergunta. Então, o desorganizado é sempre o corpo e não o espírito? Olha só para você ver. Exatamente. Mas convém não perder de vista que, assim como o espírito atua sobre a matéria, também esta reage sobre ele. Tanto um quanto o outro reage um sobre o outro, dentro de certos limites, e que pode acontecer impressionar-se o espírito temporariamente com a alteração dos órgãos pelos quais se manifesta
e recebe as impressões. Pode mesmo suceder que, com a continuação, durando longo tempo, a loucura, a repetição dos mesmos atos acaba por exercer sobre o espírito uma influência de que ele não se libertará, senão depois de se haver libertado de toda impressão material. É óbvio que toda ação gera uma reação. Então, é óbvio que falando-se sobre apenas a subjugação do espírito sobre a matéria e da matéria sobre o espírito, é óbvio que dessa forma fica um pouco mais fácil. Mas nós não podemos nos esquecer que algo tem que ter ocorrido ou algo tem que existir que leve aquele indivíduo àquele quadro de idiotismo, de loucura, independente dos órgãos físicos, da matéria física, do corpo físico, porque a loucura ela possui reflexo no corpo físico, mas a causa é do passado que, armazenado no perispírito, gera um transtorno na área neurológica espiritual, que por vezes reflete na área neurológica do corpo físico e levando a parte neurológica física às disfunções hormonais. E é onde, obviamente, acontece com os indivíduos diversos tipos de patologias, diversos tipos de anomalias inexplicáveis pelos médicos, pelos neurologistas, neurocientistas, psicólogos e tudo mais. Ao ponto deles dizerem assim aos familiares: esse paciente, ele possui, vamos assim dizer, uma esquizofrenia, mas eles não sabem a causa da esquizofrenia. E eles muito menos desconhecem o que é esquizofrenia. Eles conhecem a esquizofrenia física, que por falta de termo, esse termo foi criado nas faculdades para, como se diz, dar nomes aos bois. Mas a esquizofrenia, ela não é de ordem física e nem de ordem hereditária,
não é de ordem da árvore genealógica, não é de ordem genética, física, e sim de ordem espiritual, os quais em existências passadas, aquele indivíduo, por ter infringido as leis divinas, obviamente, automaticamente, ele provocou nele aquele choque neurológico, levando o sistema neurológico espiritual a uma certa confusão que, refletindo no corpo físico, causa no sistema neurológico diversas síndromes, diversas patologias. Por isso que é o que eu disse. Não adianta dizer que descobriram no genoma, por mais que é um dos maiores avanços de todos os séculos, mas não está no genoma a causa de todas as anomalias, de todas as patologias. Não está. Entendeu? E sim, no perispírito e no espírito que transfere para o corpo físico aquelas anomalias criadas por si próprios em existências passadas. Corpo são, aliás, espírito são, corpo são. Espírito enfermo, corpo enfermo. É o mesmo. Mente enferma, corpo enfermo. Corpo enfermo, espírito enfermo. Vou voltar. Mente enferma, corpo enfermo. Mente sã, corpo são. Então, o espírito não é enfermo. O espírito está enfermo. E está com tem uma diferença muito grande. Está é passageiro, é eterno. Então, tudo que é passageiro passa. Você não percebe uma chuva que vem e de repente ela vai embora. Você não percebe um sol muito quente, né? Um sol quente que vem esturricando tudo. Um vendaval, uma tempestade, né? Como a noite. Deu 6 horas, né? 18, 19 horas, escurece tudo. Não adianta você querer parar a noite. Ela acontece. Então, tudo existe uma causa. Agora, é lógico que, levado
o material fisiológico, né, daquele paciente a uma análise mais profunda num laboratório, um hemograma completo, detecta certas alterações hormonais. Porque é natural que as disfunções neurológicas provocam disfunções em toda a área endócrina. Mas isso é efeito de causa. Causa existe por detrás desse processo todo trevas, obsessão, você entendeu? Perseguição, como nos casos de epilepsia. Muitos neurocirurgiões dizem eles que a epilepsia é disfunção neurológica cerebral. Tudo bem, estudaram até ali, meus parabéns. Mas se fosse só isso, meus parabéns. Mas acontece que não é só isso. Naquele momento de crise, o paciente encontra-se sofrendo ataques terríveis, dos quais aquele, em vidas passadas, ele prejudicou. E devido à aproximação daquele obsessor, daquele anticristo, a influência, o magnetismo daquele espírito inibe as células neuronais dos neurônios, né, a auto se protegerem. E quando todas as células neuronais elas se protegem contra aquelas energias negativas, falta no organismo hormônios, energias, substâncias as quais aquelas células produzem. E enquanto dura a presença daqueles espíritos obsessores, aquelas áreas neuronais não produzem, elas não abrem-se o leque, como se diz, e produzem as substâncias correspondentes às quais o organismo necessita. E durante aquele período, o paciente permanece naquele quadro de epilepsia, naquela crise convulsiva. O que é necessário naquele momento? A família ministrar hormônios, medicamentos, os quais o cérebro não está produzindo pelo fato da presença daquelas toxinas negativas espirituais, é introduzido os medicamentos correspondentes no organismo da pessoa, que equivale ser a mesma substância que o sistema o sistema neuronal, os neurônios, o sistema endócrino, ele produz. É onde daí a alguns minutos o paciente recobra a consciência depois de uma longa crise de epilepsia. Mas isso não significa que o obsessor já foi embora, que já se afastou.
apenas aquelas fórmulas ministradas que levou o organismo a recobrar parcialmente a lucidez, a consciência parcial devido àquelas substâncias ministradas. Então, gente, o negócio não é tão brincadeira quanto as pessoas imaginam, principalmente nesse caso de idiotismo e de loucura. Não é brincadeira. Isso não é só patológico, não é só fisiológico, isso não é só árvore genealógica, isso não é só genético, físico, isso não é só genoma, isso é registros de vidas passadas, lei de causa e efeito, ação e reação. Isso é obsessão, obsessor.